Tem 5 minutos. Falar do licenciamento em 5 minutos? Total. 5 minutos, sim. Senão é impossível. Senão não conseguimos falar disto. Ok, então, muito rapidamente. Eu tenho dados que são criativos, ou tenho bases de dados que são criativas, ou tenho bases de dados que são protegidas por direito do produtor da base de dados. Se tenho esses 3 elementos, ou um desses, e quero licenciar para que outros possam reutilizar, que opções é que eu tenho? Para, de facto, estarmos a falar de abertura, acesso, reutilização. Tenho licenças Creative Commons, tenho licenças Creative Commons para esses 3 elementos, e se não tiver a falar de nada que esteja protegido, tenho outros 2 elementos, que é dedicação ao domínio público e marca de domínio público. Ou melhor, até posso estar a falar de algo que está protegido e eu não quero que esteja protegido, então simplesmente dedico ao domínio público. Portanto, tenho 3 instrumentos, quero-vos falar muito brevemente como é que cada um deles funciona. Licença Creative Commons, portanto, estamos a falar de, tenho alguma coisa que está protegida, seja um dado, seja uma base de dados, ou seja uma base de dados criativa, ou seja uma base de dados protegida por todo o fonograma, porque tenho direitos exclusivos de utilizar estes 3 elementos e quero que as pessoas possam reutilizar, posso licenciar com Creative Commons. Isso significa o quê? Significa que eu vou estar a reservar alguns direitos e vou estar a permitir a utilização de outros. E como estas licenças são 6 tipos de licenças que conjugam 4 elementos. E eu só tenho que pensar nisto. Quero que as pessoas façam usos derivados dos meus dados, ou das minhas bases de dados, ou das minhas bases de dados protegidas por todo o fonograma, sim ou não. Para fazer trabalhos derivados, sim ou não. Para fazer usos comerciais, sim ou não. Se permite trabalhos derivados, quero que as pessoas, que os trabalhos derivados que criam, sejam publicados com uma licença igual à minha, sim ou não. É este elemento do share alike. Com base nisso, são criadas 6 licenças. Depois eu deixo-vos isto, vocês podem ler isto com um bocadinho mais de atenção. As licenças Creative Commons são dadas de forma gratuita para todo o território, não é? para todos os países do mundo, e sem qualquer diferenciação de pessoas. Eu não dou não ponho uma licença e digo que isto é só para a minha escola, para o meu instituto ou só para o meu país. Okay? É uma licença global por todo o período de duração do direito de autor. Como é que funciona? Se vocês têm, nós já temos aqui as licenças é um contrato, obviamente, mas também temos os sumários e também temos metadados. Já vamos aqui na versão 4.0, porque temos vindo a melhorar constantemente. Isto é o sumáriozinho para leigos. Se eu quiser, portanto, tenho o meu próprio blog, site, etc. Se eu quisesse licenciar com uma licença Creative Commons e quisesse gerar metadados, eu poderia ir ao site da Creative Commons para gerar metadados. Portanto, respondo às 2 questões que estão lá, quero que façam trabalhos derivados no meu trabalho, sim ou não, usos comerciais, sim ou não, e aquilo gera os metadados para poder pôr no meu site. Agora, a maior parte das vezes, o que estamos a falar é de vocês fazerem, se calhar, o upload para outros sites, e esses sites já eventualmente terão uma interface que permite que vocês escolham que licença é que querem utilizar. E, portanto, não se justifica vir aqui. Se vocês vierem aqui, nós não criamos qualquer registro, simplesmente é para auxiliar as pessoas a criarem estes metadados. Se eu estiver offline, o que eu vou precisar é simplesmente de pôr um link, um endereço e, eventualmente, coloco os iconezinhos, porque as pessoas já mais facilmente sabem o que é que os ícones significa. De resto, não preciso de ir, e estes são os ícones que vocês podem fazer o download no site, não preciso de ir ao site para absolutamente mais nada. Agora imaginemos, isto é se eu quero reservar alguns dos direitos. Se eu não quero reservar direitos nenhuns, porque assim, sou a favor de total abertura e total utilização, o que eu posso fazer é renunciar aos meus direitos, dedicar completamente ao domínio público aquilo que eu tenho. E para isso nós criamos este instrumento que é o CC0, em que eu dedico ao domínio público. Sou titular de direitos, mas não quero ter esses direitos, então dedico ao domínio público. Depois podem ver um bocadinho melhor o que é que isto é, mas basicamente os passos são os mesmos. Se eu estou offline, eu simplesmente dediquei este trabalho ao domínio público por via de uma CC0, portanto, de um instrumento de domínio público, uma dedicação ao domínio público CC0, e coloco o link. Se quiser criar metadados, aí sim é que eu venho aqui ao site da Creative Commons. Pode haver uma terceira situação, que é, eu estou perante
e neste caso dos dados isto é extremamente importante, estou perante fatos, estou perante dados, e no caso daquele senhor que fez a pergunta em último, estou perante dados que eu sei que não estão protegidos por direito de autor e quero informar as pessoas que estes dados não estão protegidos por direito de autor. Ou imaginemos que estou a utilizar elementos que tiveram um dia protegidos por direito de autor, mas que já não estão porque já terminou o período de duração. Então quero informar as pessoas que esse fato assim é. Então o que posso fazer neste caso é marcar aqueles dados como estando no domínio público. Auxiliar os meus colegas a identificarem algo como estando no domínio público. Eu não tenho direitos nenhuns. Portanto, no outro caso em que eu dedico ao domínio público, tem que ser eu o titular de direitos a dedicar. Neste caso, eu não tenho direitos. Eu simplesmente sei que aquilo está no domínio público e quero que os outros também saibam. Então ponho esta tal marca de domínio público e aqui é exatamente os mesmos passos. Ou identifico com os ícones e com o link, sempre, ou também se quiser metadados, posso ir então ao site para criar os metadados, ao site da Creative Commons. E é tudo. Só para terminar, fazer o wrap-up, como é que vocês vão escolher se utilizam um ou utilizam outra? Simples 4 passos simples que eu identifiquei aqui para vos ajudar. A primeira pergunta que vocês têm que fazer é se os dados estão protegidos por direito de autor ou não. Okay? Se não estão protegidos, a minha sugestão é marquem como aquela marca de domínio público, para que toda a gente saiba que aquilo não está protegido. Se estão protegidos, vocês vão então decidir o que é que querem fazer. E ou fazem o que a sua instituição faz, que é não dizer nada a ninguém, não dizem absolutamente nada, então os dados continuam protegidos e ninguém pode utilizar, ou vocês querem de facto que os outros utilizem e nesse caso vão ter que decidir que licença é que vão utilizar. E a primeira pergunta então, neste caso, que vocês sabem que aquilo está protegido, a primeira pergunta que têm que fazer vai de encontro ao que aquela senhora, a questão que aquela senhora fez. A primeira pergunta que têm que fazer é: sou titular dos direitos? Ok, sou um bolseiro, estou a receber, ou sou um empregado, estou a receber, ou sou uma entidade patronal num instituto de investigação, sou titular dos direitos? Portanto, depende da lei, depende dos contratos que fiz. Se eu for titular dos direitos, obviamente que vou poder licenciar. Se eu não for titular dos direitos, não posso licenciar e não vou poder fazer absolutamente nada com aquela base de dados ou com aqueles dados. Portanto, se eu sou titular dos direitos e quero licenciar, a primeira pergunta que eu se calhar tenho que fazer é: eu quero que os outros investigadores possam alterar, traduzir, atualizar os meus dados? Sim ou não? Se eu quero que eles possam fazer... desculpem, enganei-me aqui. Se eu quero que eles possam fazer, continuo. O que vou fazer é não ter aquela limitação. Devia estar escrito sem limitação ND. Eu depois corrijo isto e envio. Se eu não quero que eles atualizem, nem traduzem, nem alterem, o que eu vou fazer é pôr uma licença CC by ND. Aquilo está trocado, devia estar ali assim, então não tenho qualquer limitação. Não CC by ND. A outra questão que eu tenho que fazer é: se eu permito que eles façam alterações, traduções, atualizações dos meus dados, eu quero obrigá-los a licenciarem os trabalhos derivados que eles façam com base nos meus, com uma licença igual à minha? Se sim, o que eu vou precisar é do elemento SA, ok? Quero obrigá-los a partilhar com uma licença igual à minha, share alike, que ele quer dizer share alike em inglês. Se não, não tenho qualquer limitação. Permite que sejam feitas utilizações comerciais dos meus dados? Permito, então não tenho que me preocupar, não vou pôr qualquer proibição NC. Se não permito, vou ter que pôr aquele elemento NC. Se eu não pus nenhuma limitação, ou seja, se permito que as pessoas façam trabalhos derivados, permito que façam usos comerciais, não obrigo que os trabalhos derivados sejam licenciados com uma licença igual à minha. Portanto, não tenho nenhum elemento aquelas proibições, não derivados, share alike e não comercial. Então, a última pergunta que eu tenho que fazer é: quero que os outros sejam obrigados a identificarem-me como autor da base de dados ou não? Se eu não tenho essa necessidade, então vou dedicar o meu trabalho ao domínio público, vou utilizar uma dedicação ao domínio público, a CC0. Se eu quero que os outros me identifiquem como autor, eu vou, obviamente, utilizar uma licença CC BY. Obviamente, com aquelas limitações, dependente das limitações que eu tenho, vou ter uma licença CC, BY, ND, ND, NC, etc. As várias conjugações. Mas, portanto, a última pergunta é: se eu não exijo nada de mais, não exijo que façam, que tenham proibições de usos comerciais, proibições de trabalhos derivados, a última pergunta que eu faço é: e quero que façam atribuição? Quero que me digam que eu sou o autor? Se eu não quero, então, dedico ao domínio público, utilizo uma CC0. Se quero, então, sim, vou pela via da Creative Commons.
Tanto o Zenodo, por acaso não sei se tem essas opções todas, sei que tem lá acho que várias Creative Commons. O B2Share tem de facto as opções todas e permitem pôr bases de dados com dedicação ao domínio público, com a marca domínio público, etc. E de facto já são muitas instituições que utilizam assim hoje em dia as licenças CC e os outros instrumentos.